dia. Sejam bem-vindos a esse segundo seminário da graduação do segundo semestre de 2017. Esse seminário ele foi organizado pelos alunos de Relações Internacionais, pelo Centro Acadêmico de Relações Internacionais, o CARI, com apoio técnico e logístico do Departamento de Relações Internacionais. Como os alunos sabem, mas os convidados não sabem, nós organizamos sempre 4 seminários por ano. E um deles, desde 2015, vem sendo organizado pelos alunos de graduação. Então, é um grande aprendizado para eles participar da organização de um evento, né? Pensar no tema, fazer a curadoria dos convidados, fazer um projeto para conseguir financiamento externo, enfim. E aí, em 2015, quando a gente teve a primeira edição de um seminário totalmente organizado pelos alunos, a gente teve um seminário de gênero. Em 2016, de mega-eventos e impactos locais. E agora, esse seminário pode a natureza falar a subalternização do meio ambiente por meio de discursos e práticas internacionais. Antes, então, de passar a palavra para a Raquel Pires, que é aluna da graduação e está aqui representando o CARI, eu gostaria de ler um texto da coordenadora de graduação, a professora Manuela Trindade Viana, que não pôde estar aqui com a gente na abertura desse seminário, mas enviou o texto para que eu pudesse ler. Então, ela fala o seguinte: nunca se falou tanto em meio ambiente e nunca se poluiu, desmatou e explorou a exaustão recursos naturais como em nossos tempos. Como pensar a coexistência da multiplicação de instrumentos de regulação do chamado desenvolvimento sustentável com a contínua prática de exploração do meio ambiente? O sistema das Nações Unidas tem respondido a esse desafio com mais regulação. Os países em desenvolvimento, por sua vez, têm reagido ao suposto fortalecimento de preocupações ambientais com um discurso de direito ao desenvolvimento. Em outras palavras, o direito a explorar, domesticar e transformar o meio ambiente em algo que possa servir ao bem-estar humano. Há alguns anos, um comentarista cujo nome não me lembro, ela não lembra, criticou o mote Salve o Planeta, que move diversas campanhas ambientalistas no mundo. Para ele, a hipocrisia da palavra de ordem reside no fato de que o planeta permanecerá muito bem, pois o plástico, por exemplo, é mais um de seus filhos. Quem estará fadado ao desaparecimento não é o planeta, mas o ser humano que nele vive. O sarcasmo do comentarista coloca em evidência aquele que parece ser o enquadramento com que a regulação do meio ambiente foi empreendida na modernidade, isso é, a preservação ambiental na medida que torne possível a exploração ambiental por parte das gerações futuras, de modo que o desenvolvimento tenha sua continuidade assegurada. O seminário que agora se inicia ataca a relação humano-natureza de forma provocadora e original. Preparado cuidadosamente por um grupo de alunas do CARI, com apoio da coordenação de graduação do IRI e do núcleo de eventos, o evento tratará de expor a arrogância com que o chamado homem moderno utiliza o mundo e seu entorno via discurso de preservação do meio ambiente. Tão importante quanto esse movimento é o esforço empreendido pelo grupo de alunas que organizou o seminário em expor vivências que avançam outras relações possíveis entre o humano e a natureza. Embora sempre tenham existido, tais experiências foram invisibilizadas pela posição privilegiada que reivindicações por mais produtividade e mais desenvolvimento ocupam em nossa sociedade. Nesse sentido, o seminário empreende uma espécie de arqueologia do presente, escavocando não aquilo que está enterrado como um passado obsoleto, mas algo que, sendo parte do nosso presente, foi encoberto por camadas construídas por nós mesmos. Que a disposição crítica manifestada por esse seminário se mantenha viva no evento e para além dele. Sinto muito por não estar aí hoje com vocês. Desejo a todos um excelente seminário. Um forte abraço, Manuela. Então, agora eu passo a palavra para a Raquel, que também vai fazer alguns agradecimentos e fazer a introdução do seminário. Primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome do CARI as professoras Maria Helena Rodrigues e Maureen Santos por participarem ativamente do processo de curadoria e se mostrarem sempre disponíveis e atentas às demandas da organização do seminário. Gostaria igualmente de agradecer as pessoas do núcleo, como Felipe de Rosa, cujo trabalho foi fundamental para a consecução conjunta do projeto e para a captação de recursos do CNPq e da CAPES para o evento.
a Cláudia Darzi por coordenar toda a parte logística e aos estagiários. É digno de agradecimento toda a ajuda e apoio oferecidos pela coordenação da graduação, nas figuras da ex-coordenadora Paula Sandrin e da atual coordenadora Manuela Trindade Viana. Por fim, gostaria de mencionar o trabalho comprometido e responsável da minha colega Carolina Miller, sem o qual o seminário em questão não se concretizaria na prática. O seminário parte de uma inquietação relacionada à maneira através da qual a natureza é representada, acessada e controlada por meio de um discurso hegemônico que a posiciona em uma relação hierárquica, violenta e de exploração com a humanidade. Trata-se de uma repetição contínua de discursos e práticas que caracterizam o não-humano enquanto objeto, recurso, ativo ou bem, e que consolidam o imaginário de que esses elementos representam uma narrativa politicamente desengajada e neutra. O antropocentrismo aparece como discurso legítimo e apropriado, epítome do método científico e racional, que conforma a natureza ao lugar que naturalmente lhe cabe. Faz-se mandatório, no entanto, que desestabilizemos os fundacionalismos identitários que alicerçam a prática desse binarismo constitutivo entre humanidade e natureza, e que essa narrativa totalizante seja provincializada e entendida enquanto uma entre muitas possíveis. Para tanto, o seminário reconhece e almeja apresentar o potencial emancipatório de outros conhecimentos que denunciam os reveses e os limites de uma relação antropocêntrica, utilitarista e economicista com a natureza. Pretende-se enunciar a possibilidade de imaginação e de construção de outros mundos plurais e incomensuráveis, que reconhecem a mesma enquanto sujeito portador de direitos e afirmam o valor ontológico de todos os seres e elementos não vivos, bem como outros tipos de conviveres com a natureza que se baseiam em cosmologias diversas e descentralizadas em relação à figura da humanidade. É necessário, para tanto, que adotemos uma postura ainda mais assertiva e radical e nos questionemos acerca da materialidade e da agência do não-humano. É mandatório que as referências tradicionais de linguagem e racionalidade não pautem o entendimento de que a natureza também pode falar e se expressar nos seus próprios termos, até mesmo politicamente. Termos esses que são muitas das vezes desqualificados, suprimidos, ressignificados e não ouvidos por nós. Spivak, a autora que escreveu Pode o Subalterno Falar?, texto que inspirou o título do evento, sustenta que, abre aspas, a fala do subalterno é sempre intermediada pela voz de outrem, que se coloca em posição de reivindicar algo em nome de um outro. Por fim, espera-se que as efervescências resultantes das trocas, dos diálogos e das discussões aqui ensaiadas possam conscientemente não falar em nome ou representar a natureza, mas, nas palavras da autora, abre aspas, trabalhar contra a subalternidade, criando espaço nos quais o subalterno possa se articular e, como consequência, possa também ser ouvido. Obrigada.